Pelé, você é devoto de que santo, hein? Nossa Senhora da Aparecida. Pelé, você está agora, em 1967, com 26 anos. Quantos anos mais ainda você acha que jogará futebol? Acho que mais uns 4 anos. Você acha que ficando rico, perdeu a motivação para o futebol, conforme disse aqui mesmo o gentil Cardoso, nessa mesma cadeira em que você está sentado agora? Está completamente por fora da minha maneira de ser, viu? Hoje você está ganhando quanto com o futebol? Eu ia receber 4 milhões entre luvas e ordenados, que eu ia fazer com o Santos. Quais são os seus negócios fora do futebol, Pelé? Eu tenho uma firma de construtora, construo sozinho. Tenho a Sanitária Santista. Quais os presidentes do Brasil que você se lembra de ter visitado e conhecido? No Brasil nós visitamos quase todos. O último aí que está, o Costa Silva, que está me apertando um pouco, né? Bastante imposto. Quantos carros você tem, hein? Eu estou com 2 carros só lá, um Volkswagen e um Mercedes. Pelé, faltou dizer aqui qual era o nome da rua que agora tem o seu nome em Três Corações, cidade onde você nasceu. O nome da rua é Rua 13. Foi a rua que eu nasci, a rua que moravam meus pais. Uma perguntinha agora. O que é que lhe irrita mais dentro de um campo de futebol? O que me irrita é o cara ficar assim junto. Eu vim encostando para lateral, saí do campo, o cara chegou ali junto comigo, ficou lá em cima da rede. Quando ele viu que eu ia sair, aí ele voltou para dentro do campo. Pelé, um dos maiores desastres acontecidos no campo de futebol foi uma vez em Lima, no Peru, onde no primeiro tempo de jogo você fez 4 gols. Conta como foi. Estava 3-0 pro Santos ou 4-0 e eu saí no primeiro tempo. E no segundo tempo entrou o Pagão para jogar. E quando começou o jogo não perceberam, mas depois que perceberam que eu não estava jogando, começaram a vaiar e botar fogo naquelas almofadas e jogar para dentro do campo. Quase todo o estádio fazendo isso. E eu fui obrigado a entrar depois. Até os caras falavam, se botasse o Coutinho, né? Que conselho você daria, Pelé, em matéria de vida e comportamento profissional aos jogadores mais moços que você? Em primeiro lugar, honesto. Isso em qualquer setor tem que ser honesto. Obedecer os técnicos. Porque às vezes o jogador acha que é melhor que o técnico, melhor que o mais experiente, o jogador mais velho, e não obedece. Quer dizer, se o jogador fizer isso, não tem máscara, né? O jogador sem máscara, porque quem é humilde não tem máscara. O jogador que aceita quando os companheiros falam, esse não tem máscara. Eu acho que o jogador sem máscara tem tudo para vencer, né? Pelé, nós agora vamos chegando ao fim deste seu luminoso depoimento para o Museu da Imagem do Som. Antes de dá-lo por encerrado, no entanto, você gostaria de dizer mais alguma coisa? Bom, num momento assim, acho que não faltou nada. Agora, futuramente, se vocês acharem que é necessário, eu estarei aqui com todo prazer e talvez nessa época já com a minha filha grande e com meu filho, né? E aproveito a oportunidade também para enviar um abraço. Nesta oportunidade, o Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro, para homenagear o Rei Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, focaliza a seguir alguns dos memoráveis gols por ele assinalados em sua extraordinária carreira, destacando o seu 1000º tento na palavra de 2 testemunhas, que ao lado do povo que sempre o aplaudiu, lá estavam reportando essas emoções. Darcy Reis e Edson Leite, narradores sobejamente conhecidos do público esportivo. Em 1956, Santo André recebia pomposamente o Santos Futebol Clube de Jair da Rosa Pinto. Era já a figura que monopolizava as atenções dos torcedores locais. O técnico Lula, porém, precisava fazer algumas experiências. E lançava um pretinho ainda espantado no meio de tantos craques. Era Pelé, que havia chegado de Bauru a Vila Belmiro, conduzido pela esperança de Valdemar de Brito. Zaluar, o goleiro adversário, nem se preocupava com isso. Toda a sua preocupação estava concentrada na famosa canhota de Jair. Pouco depois, nascia o gol que seria o primeiro de uma série de 1000, quem sabe, o toque mágico na criação de um rei que o mundo iria reverenciar através dos tempos. Aquele gol foi puxando outros, e meses depois, o garoto tornava-se titular de uma equipe que vinha de um bicampeonato para adquirir um lugar na seleção brasileira com apenas 16 anos de idade.
O país não acreditava no que estava vendo. Santos vibrava com a sensacional descoberta. Chegava a Copa do Mundo de 1958 na Suécia. O Brasil passara faustosamente pelas oitavas de finais e o empate de 0-0 contra a Inglaterra demonstrava que estávamos precisando de quem marcasse mais gols, furando os bloqueios adversários. O país de Gales, nosso primeiro obstáculo após a superação das oitavas, tinha uma defesa que brecava os atacantes contrários. Viola resolvia então lançar Pelé. Talvez até dispondo-se a tirá-lo no jogo seguinte. Mas o jovem arrancou milhões de gritos de emoção da torcida brasileira, fazendo um gol que significava o passo mais agigantado daquela caminhada em busca de um título que desde 1938 deveria ser nosso. Edson Leite empolgava a nação descrevendo esse feito. Vai arremessar de fora de Paranazola, repetindo o lance. A zona de puxeta para o corpo de Diniz. De cabeça para Pelé. Pelé tem que com uma jogada mirabolante, acaba vencendo o arqueiro Kelsey do país de Gales. Agora o Brasil... A entrada de Pelé deu mais alma ao time brasileiro. Sua contribuição para que o velho sonho se tornasse realidade foi decisiva no desfecho daquela Copa do Mundo. A Suécia, dona da festa, simpática anfitriã, não temia apenas o Brasil e seu belíssimo retrospecto do Mundial. Pelé era o seu grande tormento para a final. E o jovem não deixou por menos. Arrebatou a plateia e transformou os torcedores brasileiros em autômatos de inusitada euforia. Era ainda Edson Leite quem tinha o privilégio de descrever o gol inesquecível. Zagallo espera a marcação do médio adversário, passa por ele agora para dentro da área, vai carregando, bola recuada para Nilton Santos, nas proximidades da área, tenta levantar para Pelé, escorregou na hora para no peito, domina, drible espetacular, ele vai tirar, tira gol! Magistral gol de Pelé, dentro da área, dominou o adversário, puxou a bola, tornou a driblar, mandou para o fundo da cidadela contrária. Um gol de Copa do Mundo de Pelé. Os gols de Pelé contra o Corinthians se tornaram uma constante na carreira do famoso craque. Pelé passou a ser o algoz do alvinegro em todas as suas pretensões. Ele não tem culpa. É a inspiração de sua genialidade. E por extraordinária coincidência, inspiração sempre maior nessa hora. Torcedores de outros clubes iam ao campo só para ver Pelé reproduzir essas jornadas heróicas. Foi um golaço, este da fase final do Campeonato Paulista de 1969. Abel recebeu, recuou para Pelé. Desce Pelé, livre de marcação. Vitão partiu sobre ele. Pelé se deriva, vai pelo miolo, tentou a tabela com o Edu para Pelé, na boca do gol, perigo, está no goleiro. Pelo amor de Deus! Golaço! Golaço de Pelé no Morumbi! Uma jogada... O México espera Pelé com notória ansiedade para a Copa do Mundo de 70. E os brasileiros esperam tudo dele novamente. Pelé precisava fazer uma amostra do que poderá significar para nós naquele certame. E a fez no estádio Minas Gerais, em Belo Horizonte, contra a própria seleção mexicana. O placar da Gazeta Esportiva no estádio Minas Gerais, 1 para o Brasil, 0 para o México. 5 homens mexicanos da barreira.
Aí Pelé ajeita a bola no terreno, faz qualquer observação para o árbitro Carlos Robles. Vai para lá Robles, junto da bola, para contar outra vez as passadas regulamentares. O arqueiro Caldeirão está colocado mais no canto esquerdo da sua meta. 1 para o Brasil, 0 para a equipe do México. Pelé toma longa distância, fica com as mãos à cintura, enquanto Robles conversa com os jogadores da barreira. Autorizou, correu para Pelé, de pé direito, fuzilou. De Pelé na cobrança de falta. Estufa os cordéis da cidadela mexicana, Juarez Soares. As eliminatórias para a Copa do Mundo deveriam constituir a primeira reação de nossas possibilidades no Mundial do México. Pelé, já completamente amadurecido, continuava enchendo-nos de otimismo. O clímax de sua participação nessa cruzada se registrou no Maracanã contra o Paraguai, numa tarde em que os seus marcadores se muniram de segurança em comum. Mas tinha de ser ele, o autor do gol que nos levaria ao México. Rildo recebe, partindo rápido para o campo de ofensiva. Adianta a bola, passou pela linha de centro, ganhou o campo de ataque, enfiou na brecha para Edu, evitou o primeiro, invadiu, preparou, ajeitou, fuzilou, catou, largou. Chute de Edu, bola largada por Aguilera. Pelé apanhou uma sobra com Tostão ao seu lado, que estava também para conferir. Pelé, número 10. Mais uma proeza haveria de marcar a carreira inigualável do admirável futebolista. Era preciso chegar aos 1000 gols. O mundo inteiro começou a falar disso. O 1000º gol de Pelé era assunto focalizado com evidência no rádio e nos jornais de todo o globo. As pedras, aparentemente irremovíveis, colocadas no seu caminho pelos adversários, dificultaram de tal forma a marcação desse gol, que quando ele aconteceu contra o Vasco da Gama, no Maracanã, o sabor e a emoção foram muito maiores do que se ele o tivesse feito facilmente. Benete, Lima partiu sobre ele, roubou-lhe a bola, tocou para Clodoaldo. Desce Clodoaldo, Pelé vai para a brecha, a bola tocada por ele, perigo, foi derrubado, é pênalti! Penalidade máxima sobre Pelé. Foi calçado dentro da grande área, no meio de 2 homens do Vasco da Gama. O público não gostou da marcação do árbitro pernambucano. A verdade, Carmona, é que o lançamento para Pelé foi precioso. Ele partiu como uma flecha no meio de 2. Foi aterrado na grande área. Penalidade marcada. Pelé vai lá ao lado do juiz, que está sendo pressionado pelos jogadores do Vasco da Gama. Roberto Carmona. O Pelé aconteceu indiscutivelmente, não é o que reclamar. Agora resta saber se Pelé vai ou não bater a falta. Penal. A torcida grita, Pelé, Pelé, acompanhe. Agora não se sabe se o Rei vai fazer o 1000º de pênalti ou não. Macedo atende os jogadores do Santos, a confusão está estabelecida. Há uma multidão incalculável atrás do gol de Andrada. A torcida quer Pelé na cobrança do pênalti. Vamos até atenção, Brasil! Poderá acontecer agora o 1000º gol no Maracanã. O público de Maracanã, todo ele de pé, pedindo Pelé para a cobrança da penalidade máxima. O Brasil inteiro na expectativa. O mundo inteiro com as atenções voltadas para o Maracanã. É o 1000º gol de Pelé que pode surgir no maior estádio do mundo. Andrada colocado no meio do gol. Prepara-se Pelé com as mãos à cintura. Até ele deve estar nervoso a esta altura, com todo mundo olhando para ele. Vai se preparar Pelé. Eis aí, desenhado o 1000º gol do famoso futebolista brasileiro. Ajeitada a bola no terreno. Expectativa terrível no estádio de Maracanã. Prepara-se Pelé. Vai para a bola, de pé direito. Gol!
mesmo durante o seu supremo momento de glória, ao consagrar-se como um dos maiores atletas do mundo, Pelé lembrou-se de chamar a atenção do povo para as crianças pobres, os velhos e os desamparados. E este foi o seu apelo. E todo mundo, a maior parte do mundo está me ouvindo. Pelo amor de Deus, força. Vamos proteger os pobres. Vamos proteger as criancinhas necessitadas. Vamos cuidar dos necessitados. Todo mundo, pelo amor de Deus. O povo brasileiro não pode esquecer das crianças. As crianças necessitadas. As casas de caridade. Vamos pensar nisso. Vamos pensar em fé. Pelo amor de Deus, olha o Natal das crianças, olha o Natal das pessoas pobres, dos velhinhos cegos. Tem tantas instituições de caridade aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessas pessoas. Vamos pensar só em festa. Ouça o que eu estou falando. Um apelo, pelo amor de Deus. Esse, amigos, é Pelé. O melhor jogador de futebol que o mundo viu nascer. O rei esportivo de todos os povos. O homem dos 1000 gols. Recebido festivamente em todos os países. Objeto de alegria das massas. Grande divulgador das coisas do Brasil. Esperança maior da conquista da Taça Jules Rimet no México. Esse é Pelé, o comendador Edson Arantes do Nascimento.